Surgiu recentemente o novo Rebelde na Netflix, então eu achei que seria legal a gente voltar um pouco no tempo e relembrar o Rebelde original, que tem tanto tempo atrás. E pra isso, eu decidi trazer aqui no canal uma análise de personagem super especial. Inclusive, vocês pediram aqui nos comentários, porque eu sempre atendo o pedido de vocês, da nossa queridíssima Roberta. Não, a personagem é Roberta. Oh, estão vendo então que todas as personagens que vocês pedem eu faço aqui, né? Então, já deixa nos comentários que outra personagem poderosa você gostaria que eu analisasse aqui no canal, né, amor? Isso aí. Lembrando que a análise é uma análise simbólica, que leva em conta os pontos positivos de cada uma dessas personagens, tudo em termos de poder e de segurança pessoal, para você poder se inspirar e trazer essas características para sua vida também. Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta as outras personagens, manda esse vídeo para algum amigo. E, antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena Hashi, eu sou atriz e estudante de psicologia, e aqui o canal fala sobre relacionamento, emagrecimento e principalmente todo esse universo do poder feminino, e por isso que eu trago essas análises. E você já pode conferir outras análises clicando nessa playlist de assistir essa. E cuidado, porque aqui eu sempre falo que eu trago um pouquinho de spoiler, então se você não viu ou gostaria de ver Rebelde Antigo, vê lá e depois volta pra esse vídeo. Eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Bom, é isso, vamos aos pontos a serem analisados aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de analisar são os problemas que essa personagem tem com a mãe. A Roberta, ela tem 17 anos e ela é filha da Alma Rei, que é uma cantora muito famosa. Isso gera certos problemas para a personagem em questão. A Alma é uma cantora muito sensual, que trabalha nesse mundo de imagem, de brilho. E apesar dela sempre se manter ocupada, a gente nota sim que ela tem esse amor pela filha e que ela tá disposta sim a cuidar da filha, a ajudar ela, enfim. E na verdade, se a gente for parar pra pensar, ela trabalha esse tanto para ajudar a Roberta na vida dela. E isso é muito interessante da gente analisar, porque dependendo da perspectiva que a gente escolhe olhar para essa cena, que a gente escolhe olhar para essas personagens, as coisas podem parecer bem diferentes do que ela se mostra. Por exemplo, numa análise mais superficial, a gente poderia dizer que a Alma só liga para ela, que ela só liga para as coisas que ela tem para fazer, não liga para o Roberto. Não quer dizer que não existam camadas mais profundas e difíceis, complexas dentro dessa relação. Porém, a gente sabe que ela não é uma mãe que finge que a filha não existe ou não dá nenhuma atenção pra filha, enfim. Ela parece amar muito a filha dela e realmente tem problemas em chegar, em atingir, né, em se aproximar da Roberta. Mas, obviamente, a gente tem que entender o lado da Roberta também, até porque é uma análise sobre ela. Ela cresceu sem o pai e provavelmente ela culpa inconsciente a mãe pela falta desse pai na vida dela. Crescer sem a figura paterna é sempre difícil, pode deixar marcas pra vida toda, principalmente na construção da psique dessa criança. Porque a figura paterna, assim como a materna, é essencial pro nosso desenvolvimento. E quando eu falo mãe e pai, segundo a psicologia, não é necessariamente o pai e a mãe biológicos. São figuras que simbolizem o pai e que simbolizem a mãe. Por exemplo, no caso do pai poderia ser um tio, um amigo próximo da família, essas coisas. Mas no caso da Roberta, a gente vê que ela sente muita falta desse pai, desse símbolo. Ou no caso de uma figura paterna. Inconscientemente, a ausência dessa figura na vida das pessoas pode interferir diretamente nas escolhas amorosas que essa personagem vai vir a fazer. Peraí. Ai, amor, tu me desconcentra muito. Tu não pode ir pro quartinho. Você tá me julgando. Não tô prestando as questões. Tá, então. Inconscientemente, a ausência dessa figura pode interferir nas escolhas amorosas que essa personagem ou que essa pessoa vai fazer ao longo da vida. Porque a figura masculina representa um ideal na psique da menina. Sabe aquela história que todo mundo fala? Ah, ela procurou um namorado igual ao pai. Ou, ele namora uma menina que é igualzinha à mãe dele. Com os mesmos jeitos, com o mesmo comportamento e até parece fisicamente com ela. Então, é parcialmente correta essa afirmação. Roberta passa muito tempo sozinha, justamente porque ela sofre com essa ausência paterna e essa ausência materna de certa forma, porque, como eu disse, a mãe dela trabalha muito, não tem tanto tempo assim pra ela. E apesar dela amar muito a mãe, a gente consegue ver que a Roberta ama a mãe, ela sente uma frustração dessa personagem. É como se ela tivesse que ter amadurecido muito rápido por não ter essas figuras de autoridade sempre ao lado dela. Isso à primeira vista pode ser entendido como uma coisa ruim, porque deixa marcas na vida de alguém, né? Pra precisar amadurecer antes do tempo, de certa forma é ruim, né? Perde um pouco da infância.
Porém, também, se a gente for olhar por outro lado, fez com que ela amadurecesse antes do tempo e conseguisse enxergar a vida com outros olhos, diferente dos outros personagens da série. Falando um pouco sobre a rebeldia da Roberta, eu acredito que a mais rebelde dessa série / novela é realmente a Roberta, porque olha, que menina rebelde! Eu acho que é a mais de todas, com certeza. Ela é bem rebelde mesmo, mas apesar da gente se irritar com esse jeito de ser da Roberta às vezes, existe algo muito interessante que a gente pode explorar nessa rebeldia que ela expressa. A adolescência é conhecida por ser um momento da vida no qual se constrói uma identidade, se inicia essa construção, onde a pessoa tá se encontrando, tá vendo qual é o lugar dela, e muitas vezes para afirmar o nosso valor a gente precisa negar o do outro. E é isso que a psicologia explica como um processo de individuação. Então, nesse caso, é compreensível que a Roberta faça de tudo e se torne essa pessoa rebelde que ela se mostra. Vai contra tudo e todos, principalmente contra a mãe, e de certa forma ela tá se construindo dentro dessa subjetividade, se opondo aos valores tradicionais que ela não se identifica e que não se encaixam bem com a forma que ela enxerga. E como a Roberta construiu os próprios valores? Como e por que ela quis se distinguir de tudo aquilo e tomar o próprio rumo? O processo de construção da nossa própria identidade, da nossa própria subjetividade, é influenciado por várias coisas, mas principalmente a partir dos nossos modelos parentais. Entendeu o link lá na frente? Talvez, como a Roberta não se sentiu suficiente aos olhos da mãe, ela queira desenvolver a sua própria voz, que no caso é o contrário de tudo que a mãe representa e simboliza para ela. Como ela entende inconscientemente que ela não tá à altura das expectativas da mãe, ou ela interpretou isso, ela nega com todas as forças tudo aquilo que a mãe simboliza, representa para ela. E essa negação é um mecanismo de defesa psicológico, e a gente pode ver ele estampado no modo da Roberta ser e se comportar. Inclusive até nas vestimentas, ela é toda diferentona e tal. E como ela também não tem uma referência muito sólida do pai, a Roberta acabou trilhando um caminho totalmente diferente dos dois. Ela não é nem como o pai, nem como a mãe. Ela é como ela é. Ela é a Roberta. E isso, de algum modo, é se afirmar, é criar o seu próprio eu, seus próprios valores. Outro ponto que a gente poderia analisar aqui sobre a Roberta é o extremo senso de justiça que ela tem. Eu sempre falo aqui no canal pra gente lutar pelos nossos ideais, pelo que a gente acha certo, que todas as mulheres poderosas possuem isso em comum, esse lutar pelos próprios ideais. E eu também falo que tudo que acontece na nossa vida não é necessariamente bom ou necessariamente ruim. É a forma como a gente enxerga as coisas que nos acontecem que vai determinar se aquele evento foi bom ou não pra gente. E é a escolha que a gente vai fazer a partir daquele evento que vai definir se aquilo foi um evento bom ou não. A Roberta, como a gente já falou, tem uma visão de mundo muito madura pra idade dela, porque ela já passou por muita coisa, por muitos dramas familiares. E ela tem uma relação muito legal com as amigas dela, que a gente enxerga muito nos outros grupos. Ela se mostra uma pessoa muito leal. Talvez ela possa sentir uma gratidão, consciente ou não, por essas amigas dela estarem na vida dela, já que ela teve que passar por tudo muito sozinha. Além disso, esse senso de justiça, de maturidade, de lealdade, a gente pode observar também na relação dela com o Diego. Ela, de alguma forma, percebe que ele é um menino problemático. Inclusive, a gente vai falar aqui também sobre uma outra personagem, que também tem uma relação abusiva, né, na novela, mas eu não quero me estender muito sobre isso aqui, porque apesar deles terem uma relação super conturbada, a Roberta tem um pouco mais de maturidade pra perceber isso e entender o processo que o Diego tá passando. Ela sabe que ele tá se desenvolvendo, ela sabe que ele não tá pronto ainda, ele não é ainda maduro o suficiente pra ela. É claro que a gente pode ver a relação dos dois como um apego emocional, mas de certa forma a gente enxerga uma inteligência emocional da parte dela, por perceber que ele ainda simplesmente não amadureceu nesse ponto. Então, por mais que tudo tenha sido muito difícil, inclusive a relação dela com o Diego, eu acredito que ela é uma menina muito madura para do que aconteceu e uma mulher forte também. Bom, é isso, espero que você tenha gostado da análise. Já clica no gostei, envia esse vídeo para algum amigo, comenta que outra personagem gostaria de ver por aqui. E é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, não se esqueça disso, tá bom? Um beijo!